Agora sim, agora está gravando. Então, estava dizendo que na sexta-feira eu fiz uma comparação entre os métodos de resolução de equações, que são os três que nós abordamos aqui, né? O método da bissecção, o método de interação linear e o método de Newton-Raphson. Então, se vocês fizerem uma comparação dos exemplos, né, vocês vão ver que, de modo geral, para resolver uma equação pelo método Newton-Raphson, o esforço computacional acaba sendo menor, né? Ou seja, com, com poucas repetições daquela fórmula iterativa que define o método Newton-Raphson, geralmente a gente consegue encontrar as raízes dessas equações mais simples, né? Só que no final, né, da aula, para quem acompanhou ali, eu apresentei um exemplo de uma equação de terceiro grau, né, que eu quero então, fazer alguns detalhes aqui para mostrar para vocês que existem exemplos como aquele que eu citei, né, que o resultado acaba não sendo obtido de maneira tão rápida, né, e devido a uma característica daquela equação ali, né? Então, vou recuperar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. O exemplo era o seguinte, era dessa apresentação aqui, lá na parte final. Esse aqui a gente fez, a gente aqui já tinha feito, e era esse aqui, ó. Tá? Bom, então o que acontece neste caso, né, se a gente vai olhar graficamente essa equação, primeira coisa, né, observar que quando uma função é um polinômio, né, de grau n, né, a equação correspondente, né, se igualar essa função a zero, vai ter n raízes, contando as raízes reais e as raízes complexas e as suas multiplicidades. Tá? Neste exemplo aqui, nós temos uma equação de terceiro grau, se a gente igualar esta função a zero. Tá? Então, vocês observam que o gráfico está mostrando aqui, ó, que existe uma raiz aqui que é próxima do ponto 1, né? E uma outra raiz aqui entre 1,4 e 1,6. Então, essa raiz aqui que está perto de 1, pelo fato de a reta tangente ser o próprio eixo x, você observa que o eixo x aqui é praticamente a reta tangente à curva, né? Essa raiz deve ser uma raiz dupla. Tá? E quando isso acontece, significa que, além de ser uma raiz da própria função, é uma raiz também da derivada primeira da função. E, nesses casos, né, a utilização do método Newton-Raphson pode não ser pode não fornecer a solução tão rapidamente. Né? Por quê? Vamos olhar lá a fórmula, né? Vamos pegar aqui a fórmula. Né? A forma iterativa, né, do método Newton-Raphson é esta aqui, ó. Independente da função, né, é o xk mais 1 é o xk menos fxk dividido pela derivada da função do ponto xk. Então, como a derivada da função aparece no denominador, né, desta divisão, se o ponto escolhido for um ponto crítico ou estiver próximo de um ponto crítico, isto é, um ponto onde a derivada primeira se anula, a convergência, né, das aproximações definidas pela fórmula de Newton-Raphson pode ficar comprometido. Então, é por isso que, em alguns casos, né, pode ser que o resultado não ocorra, né, dentro do que a gente espera. Tá? Então, quer ver? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. O que vai acontecer neste caso? Para a gente lembrar aqui, ó, ver se eu consigo melhorar aqui a disposição dessa imagem. É meio estranho, né?
Bom, vou aumentar a fonte aqui que de repente vai melhorar. Tá? Dá para enxergar bem, né? X ao cubo menos 3,5x ao quadrado mais 4x menos 5. Então, observe que a derivada, né, desta função é obtida derivando termo a termo, né? A derivada de x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado. Né? Derivada de x ao quadrado é 2x vezes 3,5, vai ficar 7 vezes x. Né? E a derivada de 4x é 4. A derivada de 1,5 é 0. Então, você observa, se eu usar a fórmula iterativa, né, vai ficar xk mais 1 igual a xk menos, né, essa função aqui, xk ao cubo menos 3,5 xk ao quadrado mais 4 vezes xk menos 1,5 dividido por 3 vezes xk ao quadrado menos 7 vezes xk mais 4. Tá? Bom, vocês observam que, nesse caso aqui, ó, até dá para ver e fazer um cálculo assim, por substituição, né? Por tentativa e erro. Vocês vejam que se eu substituir o x igual a 1, né? Digamos que eu escolha como semente o x igual a 1, vai dar uma divisão por zero aqui, vai ficar 3 vezes 1, né? Que dá 3, mais 4, 7, menos 7 vezes 1 vai dar zero. Então, ó, né, no ponto 1, né, realmente, né, a derivada é igual a zero. Então, como aquele gráfico estava dando a entender. Né? Então, o que vai acontecer é que se a gente fizer um cálculo da raiz daquela equação que está perto do x igual a 1, né, a gente vai perceber, pelas aproximações sucessivas, que deverá acontecer algum problema. Tá? Então, eu vou fazer aqui para vocês, né, deixa eu abrir aqui uma planilha, só um minutinho aí que eu já... Deixa eu só fechar aqui uma outra planilha que estava aberta ali. Então, aqui, ó. Então, assim, como é que vocês devem interpretar este exemplo? É um exemplo de aplicação do método Newton-Raphson, né, que vai mostrar que, em certos casos, como neste aqui, né, e a gente nunca sabe, né, o que pode nos esperar, né, é um exemplo, vou colocar assim, ó, exemplo, raiz é também um ponto crítico da função. Tá? Então, vamos colocar as informações aqui, né, mais importantes. É claro que aqui, né, pessoal, o objetivo do autor, né, a dar esse exemplo é ilustrar, né? Nem sempre vai ser tão fácil a gente descobrir como ali, porque neste exemplo a raiz é um número inteiro, né? Então, por substituição, foi bem fácil de verificar. Vocês podem substituir o x igual a 1 ali na função e na derivada, vocês vão ver que as duas vão se anular no ponto em que o x é igual a 1. Né? Mas isso o objetivo do autor ali é ilustrar o conceito. Né? Então, quer ver? Ó,
digamos, nessa análise aqui, né, do problema, né, foram feitos vários testes aqui, ó, com sementes diferentes, tá? Então, vou fazer aqui para vocês verem, né? Se eu começar com uma semente que é o 0,5, né? Ó, aqui está dito, né, que foram feitas 12 iterações, né, pelo método de Newton, tá? E foi obtido ali um erro absoluto no eixo X de ordem 10 a menos 4 e um erro absoluto no eixo Y de ordem 10 a menos 8. Tá? O valor obtido aqui, ó, deu 0,999, 77, 82, 84. Tá? Vamos fazer esses testes, então, para vocês verem. Então, aqui vamos botar a semente. Vamos começar aqui com 0,5 no primeiro teste. Então, aqui, pessoal, eu vou fazer apresentar a evolução, né, das aproximações sucessivas do erro absoluto em x e do erro absoluto na f de x. Tá? Então, vou começar aqui o índice em 1, digamos. Vamos ver, vou botar até aqui. Deixa eu centralizar todas essas casas aqui para ficar melhor. Então, nós vamos começar com essa semente aqui, que é o 0,5, tá? Então, olha só, vamos rememorar ali, ó. O quadro que eu apresentei lá, né, diz que, começando com 0,5, o cálculo da raiz desta equação pelo método de Newton, né, após 12 iterações, a gente consegue esses resultados aqui. Tá? Aqui eu botei com poucas casas, 4 casas decimais, lá eu vou formatar com 10, só para ter usar como a gente está usando nos exemplos de aula. Bom, então, para calcular a função, né, a gente vai usar ali a fórmula, né, a barra de fórmulas, né, a gente inicia com o símbolo da igualdade, né, então a gente vai pressionar aqui a célula, né, no meu caso aqui, ó, a célula F12, tá, elevado ao cubo, menos 3,5 vezes esta célula elevada ao quadrado, né, mais 4 vezes esta célula, menos 1,5. Deu menos 0,25. Né? A derivada aqui, ó, vai ficar 3 vezes esta célula elevada ao quadrado, menos 7 vezes esta célula, mais 4. Aqui não tem nada, né, porque não calculei o x2 ainda, e aqui também não tem nada. Aqui não tem nada. Então, para calcular, né, o x2, né, só para a gente sempre, né, relembrar o uso da fórmula. Né? Ó, quando K, neste caso aqui, né, a semente
é o x1 que foi escolhido, né, como 0,5 para ilustrar ali o problema que vai acontecer, né? Então, fazendo o k igual a 1, tu vais obter o x2 igual a x1 menos f de x1 calculado, dividido, né, pela derivada no ponto x1, certo? Então, nós já vimos, né, que para calcular esses valores, a gente pode fazer, eventualmente, né, numa calculadora, essas operações, né, nós já fizemos alguns exemplos, né, mas, como também a gente deve lembrar aqui, né, que o objetivo do cálculo numérico é também mostrar que o uso, né, adequado de recursos computacionais, né, é uma opção qualificada, né, para resolver o problema. A gente não deve, digamos assim, se apegar, né, ao uso da calculadora. A calculadora é um instrumento de cálculo, tem o seu valor, tudo, mas hoje o uso dessas planilhas, como essa que eu estou usando aqui, se tornou um recurso bastante acessível, né? A gente pode usar em vários dispositivos, né? E não precisa ser essa planilha que eu estou usando, pode existir outras versões, então vocês usam aquela que, né, que vocês tiverem mais facilidade de acesso. Tá? Então eu vou fazer uso dessas ferramentas, no caso aqui eu vou utilizar essa planilha, né? Então eu calculei, ó, eu defini, melhor dizendo, a célula com a semente, peraí, definir a célula com a semente, definir a célula que calcula a função na semente, definir a célula que calcula a derivada, e agora eu vou definir, né, o valor do x2, né, que vai ser igual ao x1, né, até eu vou incluir aqui, ó, peraí, vou fazer o seguinte, antes de fazer o seguinte, eu vou incluir uma, uma coluna aqui, e eu vou colocar a divisão aqui, f de xk dividido pela derivada do ponto xk. Eu já divido aqui, ó, este valor dividido por este. Pronto. Tá? Então, este resultado aqui na célula F13, né, vai ser o valor do x1, que está na célula F12, menos o resultado dessa divisão aqui. Tá? Então, deu 0,7. Eu calculo aqui, ó, a função nesse ponto dá menos 0,072, calculo a derivada, né, e faço a divisão. Calculo aqui a nova aproximação, né, que é o x3, que vai ser o x2, menos o resultado da divisão da f calculada no x2, dividido pela derivada da f calculada no x2. Tá? Aqui, pessoal, aqui faltou. Ó, aqui já posso calcular o erro, né, nas aproximações sucessivas do x. Ó. Esse erro é feito assim, o ABS, eu vou calcular o erro absoluto, tá? O x2 menos o x1. Tá? A diferença entre os dois sucessivos é... Né? E aqui eu vou calcular só o valor absoluto, né, da função aqui. Só o valor absoluto da função. Então, beleza. Agora está tudo incluído aqui. Né? Agora observa. Começou com 0,5, né? A semente passou para 0,7, vai estar em 0,82. Vou atualizar a função aqui. Ó, vejo que deu menos 0,02. Tá mais próximo de zero que antes. Né? A derivada, né? A derivada diminui um pouco, deu quociente, né? Ó. O erro em x, então, o valor absoluto diminuiu, né? E a função tem 0,02. Agora eu vou atualizar a raiz. Ó, deu 0,90. Tá? Vamos lá.
A função diminuiu, está mais próximo de zero. Aqui a derivada do 0,12. A divisão. Então, o erro em x diminuiu um pouquinho, está 7 centésimos. E a função deu 5 milésimos. Eu vou atualizar aqui. 0,94, a função diminuiu um pouquinho. Derivada, 6 centésimos. Divide. O erro em x, então, diminuiu, mas ainda, 4 centésimos, o erro na variável x, né? A função ali, a função é da ordem de 1 milésimo, né? Bom, vamos lá. Calculo a atualização da raiz, 0,97. Já fiz 6, né? Já fiz 5 vezes a aplicação da fórmula, porque essa aqui não conta como aplicação da fórmula, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui, a função já está da ordem de 3 milésimos, 3 décimos de milésimo, né? Aqui, vejam que o erro aqui é da ordem de 2 centésimos aqui na função, no x, né? Vamos atualizar aqui. Olha só, como está convergindo lentamente, né? Porque a gente já viu ali que a raiz é 1, né? Olha só, em condições normais, digamos assim, já deveria estar resolvido esse problema. Aqui o erro em x ainda era de ordem de 1 centésimo, né? A função aqui já diminuiu bastante a função, né? Vamos lá. Já começou a melhorar. Mas ainda assim, muito lentamente, né? Não está obedecendo aquela característica que nós vimos, que em geral, quando as condições são, digamos, favoráveis, né? O número de casos decimais vai dobrando, né? O erro deveria diminuir aqui, né? Em ordem quadrática. Então, a cada iteração, o número de casos decimais deveria dobrar, mas não está acontecendo isso aqui. Nem aqui e nem aqui. Vocês vejam, de 0,992 passou para 0,996. Né? Melhorou ali 4 milésimos. Né? Então, vamos fazer mais uma vez aqui. 0,998. O erro absoluto, vejam só, no eixo X, né, esse erro absoluto de ordem, que é 0,001, significa que a distância, né, entre o ponto calculado ali, que é o 0,998, na linha 10, aqui, né, e a raiz é menor que 1 milésimo, né, aproximadamente, mas é redundando, né? Então, de 0,02 milésimos. Para essa quantidade de vezes que foi aplicada a fórmula de Newton, isso é um erro bastante grande. Tá? Vamos fazer mais uma vez aqui. Estou ali uma casa decimal aproximadamente correta, né? Quer dizer, não tem aquela velocidade de crescimento, né, que a gente espera quando resolve uma equação pelo método de Newton. Vamos chegar no 12 aqui. Só para comparar lá com... deu 0,9977, vamos ver quanto é que deu aqui na nossa planilha. 99955. Né? Porque aqui eu usei 10 casos, então dá uma pequena diferença. Então, veja, fazendo as 12 iterações com a semente, que é o 0,5, né, a gente obtém uma aproximação da raiz, que é 0,999553111. Né? A função aqui, se a gente for olhar, está bem perto de zero, né, a imagem. Isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
é 9 vezes 10 a menos 8. Né? A derivada é bem pequena. Né? Quando a derivada é muito pequena, que é o problema, porque como ela aparece no denominador, vocês vejam que, né, isso causa um problema aqui na divisão. Né? Esse acréscimo aqui acaba sendo um número muito pequeno, não faz muita diferença, né? De uma aproximação para outra quando o denominador é muito pequeno. Quanto maior for o denominador, melhor, né, comparado com o numerador. Tá? Então, vocês vejam, ó, isso é vocês compararem, né, com exemplos que já foram resolvidos pelo Newton, tá? Fazer 12 vezes, né, e obter um erro aqui só na quarta casa decimal, né, no eixo X, e na oitava casa decimal no eixo Y, é um exemplo atípico, digamos assim, né, que não se espera que aconteça para uma equação resolvida pelo Newton. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou tirar aqui eu só achar aqui um arquivo aqui, abrir, deixar registrado isso. É o seguinte, eu vou fazer assim, ó, vou copiar isso aqui, daí eu posso alterar a semente para a gente fazer outros testes. Vou fazer uns comentários. Então, vou fazer um comentário aqui. Raiz da função. Vou pegar aqui a equação. Como a raiz é também um ponto crítico, ponto crítico, a convergência é bastante lenta. Tá? Ok? Vamos ver os outros testes aqui. Ó. Vamos botar ali para o gráfico da função, só para a gente olhar, né? Onde é que está o gráfico? Tá aqui. Ó, tem uma raiz aqui, ó, que é entre 1,4 e 1,6. Depois a gente vai calcular essa aqui, tá? Vamos dar uma olhada só nessa aqui por enquanto. Então, agora, eu vou pegar um número um pouquinho maior que 1 para a semente, tá? Para vocês verem que vai... Ó, se eu pegar, por exemplo, o 1,33333, tá? Segundo esse teste aqui, ó, 35 iterações para conseguir 3 casos decimais corretos. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, é que aqui eu não botei igual a semente. Vamos excluir essas colunas aqui. Aí, ó.
Então, aqui, pessoal, ó. Veja o que está acontecendo aqui, ó. Olha só. Peguei o 1,33, que é um pontinho ali, ó. Entendeu? É um pontinho mais ou menos aqui assim, né? 1,33, mais ou menos onde está o mouse ali, ó. Tá? Vocês vejam que, olha só o que aconteceu aqui, ó. O X1, que é a semente 1,33, passou para menos 5.554. Depois, menos 3.702, menos 2.000, menos 1.600, menos 1.096, e assim vai. Então, vocês vejam que aqui, ó, já aparece que a sequência está se aproximando, né, da raiz, ó, aparentemente. Mas vejam que absurdo que é a volta que é dada aqui. Deixa eu fazer um passo a passo aqui. Acho que até dá para fazer de modo mais rápido. Deixa eu ver. Acho que dá para fazer assim. Opa. Tá. Ó, após 20 aproximações, já está no menos 2,59. Vamos ver se vai melhorar isso. Ó, já está melhorando. Tá? Mas vejam, vou até o 35, até o 34. Ó. Né? Então, vejam, após 34 vezes a aplicação da fórmula, tu consegue encontrar que é o 0,998, 33, 80, 416. Né? E foi apenas a troca da semente. Né? A função, né, é exatamente a mesma. Tá? Vou copiar só os valores aqui, porque acho que não vai caber lá naquele documento. Né? Então, se trocarmos semente para x igual a 1,33, né? A convergência é ainda mais demorada, ainda mais lenta. Tá? Tem uma análise ali, né? Após 34 iterações, né, é obtida uma aproximação da raiz igual a 83, 80, 416. Né? Certo? Vamos supor, né, que se eu quero usar como critério de parada uma raiz com erro absoluto, sei lá, de 1 milésimo, né, ou 2 milésimos, aí vocês poderiam parar aqui, né, mas vejam que é um esforço tremendo. Tá? Agora, o que a gente percebe aqui, ó, tem essa raiz, né, entre 1,4 e 1,6, né, observa, aqui, ó, a inclinação da curva, né, é bem acentuada. Tá? A reta tangente ela tem uma posição, né, de inclinação positiva, tá? Bem diferente dessa aqui. Quer ver? Ó? Se eu colocar uma semente, por exemplo, 1,5, veja o que vai acontecer. Olha só, 1,5 é a raiz, né? Vou botar aqui 1,49, 47. Ó. Então, quando né, após
4, 5 aproximações já se consegue calcular a raiz, né? Certo? Então, em alguns casos, né, que a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar, né, o Matt Newton pode apresentar esse tipo de problema, né? Então, a gente não pode ficar, digamos, achando que sempre vai funcionar bem, tá? Ele vai funcionar desde que, né, o ponto que a gente estiver procurando não for um ponto crítico, que é o que acontece ali naquele exemplo, né, com a raiz x igual a 1. Tá? Então, esse é um exemplo que eu iniciei, né, na sexta-feira. Eu queria concluir na aula de hoje, né, para que vocês vissem os detalhes, né, desse desenvolvimento. Tá? Alguma pergunta aí, pessoal, sobre o exemplo? Tranquilo, Tessa. Tranquilo? Então tá. Bom, então, assim, o que eu quero falar agora nos minutos restantes aqui, pessoal, que eu estava vendo no nosso planejamento, né, que agora na sexta-feira haverá uma atividade de avaliação, está previsto uma atividade de avaliação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bolar aqui algumas questões, né, sobre os assuntos que foram abordados ali desde o início do semestre, né, ao longo desse mês de agosto, tá? E vou colocar no Moodle como tarefa, tá, a partir do dia 3, tá? E vocês deverão me entregar, então, até a quarta-feira da próxima semana, que é dia 8. Tá? Vocês terão aí 5 dias, aproximadamente, para concluir essa tarefa, certo? Então, o que vai, né, cair de conteúdo sobre que vão ser abordados aí nessa atividade de avaliação, né? Um dos conteúdos é aquela questão das mudanças de base, né? Quando a gente trabalhou ali no início do semestre a representação dos números, tanto no sistema decimal quanto no sistema binário, né? A gente viu que no sistema decimal todo número é escrito como uma soma de potências de 10, né? Cada algarismo no sistema posicional corresponde a uma certa potência de 10, e da mesma forma, cada número representado na base 2 corresponde àquele algarismo que está naquela posição multiplicado por uma potência de 2. Né? Então, por exemplo, se a gente escreve aqui, 347,08. Né? Quando a gente escreve esse número e não se refere à base, como a base 10 é a nossa base usual, né, fica subentendido, tá? Fica implícito que é a base 10, né, que é a que está sendo usada na representação desse número. Tá? Então, observa, este número aqui, esse algarismo, melhor dizendo, esse 7, né, ele está antes da vírgula, então ele corresponde à potência 10 elevado a 0. Tá? E caminhando aqui para a esquerda, as potências de 10 vão aumentando de 1 em 1, né? E após a vírgula, aparecem as potências de 10 com o expoente negativo. Tá? Então, por exemplo, este número ele corresponde a esse desenvolvimento. Né? O 3 está multiplicado por 10 ao quadrado, né? O 4 está multiplicado por 10 elevado a 1, 7 está multiplicado por 10 elevado a 0, este primeiro zero aqui, após a vírgula, né, é multiplicado por 10 a menos 1, e o 8 está multiplicado por 10 a menos 2, né, ou seja, 8 centésimos. Tá? Então, essa maneira de interpretar, a gente está tão familiarizado com isso, né, porque a gente aprende a usar os algarismos e números na base 10 desde a matemática do ensino fundamental, né? Então, para nós, isso não é muita novidade. Né? A novidade é que agora eu posso ter números representados na base 2. Né? Por exemplo,
este número na base 2, tem uma vírgula aqui, ele é correspondente a um desenvolvimento semelhante àquele escrito na base 10. Né? Ó, essa casa aqui, a primeira casa antes da vírgula, corresponde à potência 2 elevado a 0. Né? Aqui eu tenho 2 elevado a 1, aqui 2 elevado ao quadrado. Então, esse número, se eu escrever aqui, vai ficar 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 na 1, mais 0 vezes 2 na 0. Aí vem a parte fracionária, né? A parte que vem após a vírgula, corresponde a multiplicar cada um dos algarismos que está ali pela potência correspondente de 2, né? O 2 elevado a um expoente negativo, começando com menos 1, depois menos 2 e assim por diante. Então, vai ficar o 0 multiplicado por 2 na menos 1, né? 1 multiplicado por 2 na menos 2, 0 multiplicado por 2 na menos 3 e 1 multiplicado por 2 na menos 4. Então, quando a gente faz esse tipo de desenvolvimento, né, fica bem fácil eu fazer a conversão, como a gente diz, né, deste número que está escrito na base 2 para o número correspondente escrito na base 10, né, porque vai resultar, né, ó, esse 1 vezes 2 ao quadrado aqui é 4. Né? 1 vezes 2 na 1 é 2. 0 vezes 2 na 0 é 0. 0 vezes 2 na menos 1 também é 0. 1 vezes 2 na menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 4, né, que é 0,25. 0 vezes 2 na menos 3 é 0. Né? Ó, aqui é mais, né? Tem mais. Mais 1 vezes 2 na menos 4. Né? 2 na menos 4 é 1 dividido por 2 elevado na 4, que é 1 sobre 16. Né? Ó, 1 sobre 16, vamos fazer a continha aqui. Ó. 0,0625. Ou seja, este número aqui escrito do lado esquerdo aqui da igualdade, né, na base 2, corresponde a 4 mais 2, mais 0,25, mais 0,625. Né? Então, vai ficar 6 mais 0,25 mais 0,0625, ou seja, é o número que a gente está acostumado lá na base 10, né, a escrever como sendo 6,3125. Né? Então, vocês, todo mundo, né, tem bem clara a intuição de que a gente está mais acostumado e mais familiarizado com o significado, né, dos números, o que eles representam em termos monetários, se é uma temperatura, se é um comprimento, seja o que for, né, que a gente está tratando, quando o número está escrito na base 10, a gente está mais acostumado a entender, né, o significado do que escrito na base 2. Isso aí, né, não tem dúvida quanto a isso. Tá? Ok? Bom, então a gente viu também que para eu converter um número escrito na base 10, para eu convertê-lo para a base 2, né, um procedimento bastante simples é fazer a divisão sucessiva do número por 2 se este número for um número inteiro. Tá? Por exemplo, vou pegar um número aqui, vou pegar um número muito elevado, né? Vou pegar o número da sala, 53. Né? Então, eu quero saber como representar este número, né, na base 2. Né? Bom, aí tem a forma como se representa, né, essa sucessão de divisões varia, né, conforme os recursos que a gente tem. Se eu estou usando aqui o caderno, eu posso fazer o seguinte, né, eu posso escrever, né, aquela divisão, como a gente conhece lá do ensino fundamental, né, 53 dividido por 2. Tá? Bom,
53 dividido por 2 vai dar 26. Porque 26 vezes 2 é 52 e vai sobrar 1. Então, eu vou escrever só, né, os resultados finais. Tipo assim, 26 vezes 2 dá 52, sobra 1. Tá? Aí eu pego essa divisão aqui, ó, o quociente, né, que é o 26, e divido novamente por 2. Né? Vai dar 13, vai sobrar 0. Aí divido novamente por 2, vai dar 6, vai sobrar 1. Divido novamente por 2, vai dar 3, vai sobrar 0. Divido novamente por 2, vai dar 1, vai sobrar 1. E divido novamente por 2, vai dar 0 e vai sobrar 1. Quando o quociente for 0 aqui, ó, aí o processo está encerrado, né? Porque agora, se eu dividir 0 por 2, vai dar 0, vai sobrar 0, então não vai acrescentar mais nada. Né? Então, eu vou ler aqui, ó, esses resultados, né, digamos assim, de baixo para cima. Então, o 53, né, vai ser escrito como 1, 1, 0, 1, 0 e 1, né, na base 2. Né? E, como é um número inteiro, né, e são poucas casas ali, são poucos algarismos, né, a gente pode fazer a verificação. Né? Pega o número, ó, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na quinta. Então, esse 1 que está aqui na primeira posição, multiplicado por 2 na quinta, depois o 1 vezes 2 na 4, né? 2 na quinta e 2 na 4. Esse terceiro algarismo aqui, que é o 0, está, né, multiplicado por 2 ao cubo. Tá? Depois tem o 1 multiplicado por 2 ao quadrado, né? O 0 multiplicado por 2 a 1, e finalmente o 1 vezes o 2 elevado a 0. Né? As potências, tá, vão diminuindo de 1 em 1. 5, 4, 3, 2, 1, 0. É só contar aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então tá certo, não pode esquecer que começa com o 0, né? E vai aumentando de 1 em 1 para a esquerda. Né? Então, fazendo as contas, né? 2 na quinta é 32, 2 na quarta é 16. 2 ao cubo vezes 0 dá 0, 2 ao quadrado é 4. Vou colocar só os diferentes de 0 aqui, né? Esse 2 na 1 vezes 0 não conta, não vai contribuir, né? Vai contribuir com 1 lá, porque vai ficar 2 na 0, que é 1 vezes 1, que dá 1. 32 mais 16, 48, mais 5, né? Realmente é o número 53, né? Aquela representação ali, aquela sequência, né, de algarismos zeros e uns. Tá? Então, a divisão, né, ela pode ser representada dessa forma, né, mas, digamos assim, nos livros, tá, vocês vão encontrar uma forma um pouquinho diferente. Né? Vocês vão encontrar, por exemplo, assim, ó. 53, ó, é 2 vezes 26 mais 1. Né? Ó, 26 é 2 vezes 13 mais 0. Deixa eu só ver aqui. Isso. Tá? 2 vezes 3 mais 0. Depois tu pega o 13. Né? 2 vezes 6 mais 1. Tá? Aí o 6 é 2 vezes 3 mais 1. Né? O 3 é 2 vezes 1 mais 1. Né? E o 1 é 2 vezes 0 mais 1. Tá? E aí, né, tu encerra o processo, né? Encerra o processo quando, né, tu encontra aquela sequência. Aqui... Ah, não, aqui está 0. Eu esqueci, aqui é 0. Estou achando estranho que não estava dando certo. Ó, daí é só ler ali, ó, de baixo para cima, né? Você observa lá a comparação, vou aqui, ó. 1, 1, 0, 1, 0, 1. Então, aqui, ó, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? É só ler de baixo para cima, né?
os resultados da mesma forma que a gente leu aqui. Tá? Vai só ler daqui para cá. Tá? Deixa eu ver se... não está cabendo. Agora sim. Ó. 1, 1, 0, 1, 0. Tá? Então, vocês podem usar essa aqui. Digamos, eu acredito que a maioria de vocês está familiarizado com essa representação aqui, não tem problema usar dessa forma aqui. Tá? A questão que nós vimos é que pode acontecer algum problema, digamos assim, né? Quando a gente tiver de converter um número que está escrito na base 10 para a base 2, se este número não for um número inteiro. Né? Porque daí tu vai fazer esta conversão através de uma sucessão de multiplicações. Né? Por exemplo, digamos que quer converter x igual a 0,2, né, para a base 2. Tá? Então, este número aí, 0,2, tá? A convenção que eu vou usar aqui é a seguinte: se não tem escrito a base aqui, porque o número está escrito na base 10. Então, aqui é o 0,2 escrito na base 10, tá? E eu quero converter esse número para a base 2. Bom, então o que vai acontecer? De acordo com a nossa regra, né, para fazer a conversão, a gente pega e faz sucessivas multiplicações por 2. Então, vai ter duas situações que podem ocorrer duas situações diferentes. Tá? A representação pode ser finita e vai acontecer isso quando, em um determinado momento, a multiplicação tiver a parte fracionária igual a 0, e aí a gente para o processo. E se a gente perceber que o processo é infinito, tá? Nós vamos fazer a convenção assim, nós vamos desenvolver o cálculo até 10 algarismos após a vírgula, quando convertemos para a base 2, se a gente se der conta que a representação é infinita. Tá? Ó, então, a gente multiplica aqui, 0,2 vezes 2 vai dar 0,4. Tá? Então, este aqui, ó, é o primeiro algarismo na base 2 após a vírgula, certo? Então, a gente descarta isso aqui, né, e vai pegar somente a parte fracionária, vai botar o 0 na frente da parte fracionária e vai multiplicar por 2, independente do resultado obtido aqui. Aqui, ó, ou vai dar 0 ou vai dar 1. A gente descarta esse elemento e pega a parte fracionária, né, bota um 0 ali na frente e multiplica novamente por 2. Vai dar 0,8. Este aqui é o segundo. Tem alguém com o microfone aberto aí, por favor, feche o microfone. Dá 0,8. Aí descarta esse aqui, né? Vai dar 0,8, tu vai multiplicar por 2. 2 vezes 8 é 16, vai dar 1,6. Ó, esse aqui é o terceiro algarismo na parte decimal, na parte fracionária, desculpe. Tá? E a gente, então, descarta esse elemento e pega somente a parte fracionária, 0,6. Multiplica por 2. Vai dar 1,2. Ó, este aqui é o dígito o quarto dígito na representação daquele número lá, na base 2. Ao descartar este elemento, o que vai acontecer? Vai dar 0,2. Aí, quando tu multiplicar por 2, este resultado aqui, ó, é igual ao primeiro. Tá vendo? Esse cara aqui, ó, o A5 e o A1, eles são iguais. Né? Certo? Então, o que vai acontecer? Né? O que nós temos? Né? Quando eu pegar e multiplicar, né, o 0,4 vezes 2 vai dar 0,8. Né? Isso aqui vai ser o A6. Vou fazer só para a gente deixar registrado aqui. 0,8 vai multiplicar por 2 vai dar 1,6. Esse aqui é o A7.
0,6 vezes 2 vai dar 1,2, que é o A8. Descartamos a parte inteira, sobra 0,2, é 0,4, e multiplicamos 0,4 vezes 2, dá 0,8. Então, nós teremos aqui o A9 e aqui o A10. Então, este número é igual a 0,011001100. Então, que a gente observa, ó, que isso aqui é como se percebe, né? É uma repetição desses 4 algarismos aqui, ó. Certo? Após ali, né? Ou posso pegar aqui o 0011, tanto faz, né? Certo? Então, o que a gente pode dizer, né? A gente pode afirmar, neste caso aqui, que este número 0,2, né, não tem representação finita na base 2, certo? Ao ser representado na base 2, seja qual for, né, a quantidade de bits utilizado, o resultado será necessariamente uma aproximação, né, deste número. Quer ver? Vamos fazer um cálculo aqui na planilha. Vamos fazer o seguinte. Vou botar aqui o 1, vou botar assim, ó, K e o AK. Tá? Aqui, ó. Opa. Não. Vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Depois a gente pode estender um pouquinho para ver, mostrar para vocês aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou botar só os algarismos, né? 0, 0, 1, 1, 0 e 0. Tá? Então, aqui eu coloquei, né, somente os algarismos após a vírgula. Tá? Vou mostrar aqui. Ó. Vendo aqui, ó. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Tá? Aquela sequência que a gente obteve ali. Né? Então, se eu somar, ó, como é que eu faço aqui? Ó? Eu vou multiplicar pela potência, né, correspondente do 2. Então, por exemplo, aqui, ó, é igual a este número, né, vezes 2 elevado a menos este índice. Ó. Então, como esse algarismo aqui é zero, né, essa parcela vai dar zero, e aqui eu vou colocar todas as parcelas correspondentes. Vamos fazer o seguinte, eu vou formatar aqui, ó, os números com 10 casas decimais. Então, veja, agora eu vou somar, quer ver, ó? Agora eu vou somar aqui
todas essas parcelas. Vamos ver quanto é que vai dar. Ó, vejam que não dá o 0,2. Né? Então, se eu pegar e medir o erro aqui, né, o erro absoluto, ó, vou pegar o ABS, né, do 0,2, que é o x, menos o resultado da soma ali. Ó. Então, vocês vejam, se eu representar o 0,2 com apenas 10 bits, que é o caso aqui, ó, tá? O erro absoluto é 7 décimos de milésimo, tá? Certo? Ou seja, que é um erro considerável. Tá? Vamos fazer aqui o cálculo com 20 bits. Vamos ver. É o seguinte, vamos pular para 16 aqui. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 e 1. Tá? Aqui, ó, é igual a este coeficiente vezes 2 elevado na menos o K. A gente estica aqui, ó. Vou formatar aqui com 10 casas. E aqui a soma. A soma de todas as parcelas aqui. E o absoluto. Só para a gente concluir. Ó. O ABS, né, de 0,2 menos. Ó. Então, com 16 bits, pessoal, o erro aqui, ó, de ordem 3 vezes 10 a menos 6. Né? Então, vocês vejam que, né, se a gente quiser, por exemplo, um erro menor, né, tem que pegar mais bits, talvez 32 ou 64 bits. Então, vocês podem fazer aqui na planilha, por exemplo, estender isso até 32 bits, é bem fácil aqui a sequência, né? E fazer a soma e o erro absoluto, né, para vocês verem, né, a diferença de diminuição do erro quando passar de 16 para 32 bits. Tá? Então, esses dois exemplos de hoje aqui, só para concluir, tá? São exemplos, né, de situações que ocorrem, que não tem como evitar, né, então, para minimizar o erro, especialmente nesse último exemplo, né, no caso da conversão de um número da base 10 para a base 2, né, quanto maior o número de bits, né, utilizado na representação, na base 2, menor será o erro cometido nesta aproximação. Tá? Então, com isso, eu consegui fazer uma pequena revisão aqui, né, desses algoritmos de resolução de equações, né, dar novamente exemplos de situações em que nem todos os números possuem representação finita quando convertidos para a base 2. Né? Claro, tem alguns exemplos que vão ter representação finita. Isso vai acontecer se, por exemplo, vocês tiverem em determinado momento, né, da representação uma multiplicação que tenha zero na parte fracionária. Vocês observem que
se vocês tiverem um número que é uma soma, né, uma parte inteira com uma parte fracionária, vocês vão ter que dividir em duas etapas, né? Por exemplo, converter, vamos pegar um exemplo para mostrar, né? Então, aqui, por exemplo, 13,75, né? Vocês vão ter que dividir isso em duas etapas. Vamos fazer primeiro o cálculo da parte inteira, né? Certo? Depois a parte fracionária, que é o 0,375, e vão somar os dois resultados, né? O 13, por exemplo, vocês vão fazer a divisão por 2, né? Vai dar 6, vai sobrar 1. Divide por 2, dá 3, sobra 0. Divide por 2, dá 1 e sobra 1. Divide por 2, dá 0 e sobra 1. Né? Então, o 13, lendo aqui de baixo para cima, 1, 0, 1, 0. 1, 1, 0, 1. Né? 13, dá 6, sobra 1. 6 sobre 2, dá 3, sobra 0. Aí tem que dividir mais uma vez aqui. Dá 0. Não, aí não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada. Mas aqui. Tá certo. É isso mesmo. Ó, 1, 1, 0 e 1. Né? Ó, esse aqui, 2 a 0, 2 a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Tá certinho. Ó. Né? 2 ao cubo é 8, né? 2 ao quadrado é 4, 8 mais 4 é 12, mais 1 dá 13. É isso mesmo. Tá? Agora, o 0,375. Né? Vocês vão multiplicar por 2. Dá 2 vezes 5 é 10, vai 1 dá 15, vai 1 dá 7, 0,75. Tá? Aí tu pega o 0,75 multiplica por 2. Né? Dá 10, dá 14, 1, 15, dá 1, 1,5. Aí tu pega o 0,5, multiplica por 2, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 0, 1, dá 1. Né? Bom, aí encerrou aqui. Ó. Quando a parte fracionária dá 0, né? Encerrou. Né? Então, 0,375, ó, 0, 1 e 1. 1 e 1. Então, né, o número 13,375, né, é igual à parte inteira 1101 e a parte fracionária 0,011. Né? Então, essa é a representação deste número, né, na base 2. Né? Bom, aí sempre tem aquela coisa, né? Quer fazer a verificação, né? Pega o número que tu obteve, né? Na base 2 e faz desenvolvimento. Ó, 2 ao cubo, então é 1 vezes 2 ao cubo. Este 1 aqui multiplica por 2 ao quadrado. Este 0 multiplica por 2 a 1. E o último 1 da parte inteira multiplica por 2 na 0. Né? Aí vem esse 0 aqui, ó, que é a primeira casa após a vírgula, né? Multiplica por 2 a menos 1. Essa segunda casa aqui após a vírgula multiplica por 2 na menos 2. E a terceira casa após a vírgula multiplica por 2 na menos 3. Tá? Então, isso aqui vai dar, ó, 1 vezes 2 ao cubo é 8. 1 vezes 2 ao quadrado é 4. Isso aqui dá 0. 1 vezes 2 não é 0, é 1. Né? Este 0 aqui não conta, né? Ó, 2 na menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 4, que é 0,25. E 1 vezes 2 na menos 3, né? Ó, quem não sabe de cabeça, faz aqui, ó. Entra lá, menos 3 negativo, ó. Opa.
2 elevado a 3 negativo. 0,125. É a mesma coisa que 1 dividido por 8. Né? Aí vocês fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar o 13,375, né? Como realmente tem que acontecer. Tá? Então é sempre bom fazer a verificação, né? Porque esses cálculos são cálculos repetitivos, né? Então a gente pode se equivocar, se enganar, então a gente faz a verificação e se errar ali a gente tem que consertar. Tá? Bom, e aí o que mais que eu gostaria de comentar com vocês? Tem aqueles exercícios, né, sobre uso de séries para calcular funções, né, funções trigonométricas como seno, cosseno, logaritmo, tá? Que a gente trabalhou ali na parte inicial. Então são esses os conteúdos que serão abordados ali nessa atividade de avaliação prevista para o dia 3, que é a próxima sexta-feira. Tá? Então, em função aqui, deixa eu ver só vou ver uma coisa aqui, pessoal. Já retornem, só um minutinho. Já compartilho com vocês. Deixa eu só verificar uma coisa. Bom, não estou conseguindo abrir ali, pessoal, então vou caminhar para o encerramento aqui. Tá? Mas, a princípio, o trabalho vai ser feito em grupos. Tá? Pode ser em grupos de até 3 alunos. Certo? Aí vocês se organizem aí, conversem entre si, né, definam quem vai fazer o grupo com quem. Né? Aí lá no Moodle, né, vai aparecer lá a tarefa, né, a atividade de avaliação 1, não sei o quê, tá? Aí vocês abrem o arquivo, vocês vão resolver os problemas, vão gerar um PDF, tá? Tem esses aplicativos que geram PDF. Então, a minha sugestão para vocês é fazer algo parecido com o que eu estou falando no caderno aqui, ó. Escreve, né, os exercícios, cálculos, conclusão, façam fotos ali dos exercícios respondidos, né? Gera um PDF e só lembra de colocar o nome, né, de todos os integrantes do grupo ali no início, tá? E aí basta um aluno só entregar, né? Não vão os 3 entregar, que aí é desperdício de energia. Só não pode esquecer de colocar o nome dos colegas. Professor, Oi. 2 perguntas. Então, os exercícios do trabalho vão ser mais ou menos esses que o senhor fez no exemplo, né? Isso. Tá. E se fizer a conferência na tabela do Excel, dá para mandar um print da tabela, a tabela junto? Sim, pode fazer, como eu, por exemplo, essas equações, né, que eu tenho resolvido aqui por método de Newton, tá? Tu pode fazer também isso. Tu pode, no próprio PDF, tem ali uma opção de imprimir em PDF, né, no Excel. Pode gerar um PDF a partir do próprio Excel. Ou tu faz uma foto ali daquela. Mas não pode fazer só no Excel. Hã? Não pode fazer só no Excel. Se tu conseguir resolver todos os exercícios no Excel, talvez consiga. Certo. Beleza. Eu acho que pode fazer até mesmo esses procedimentos aqui de conversão de base, né? É só tu desenvolver ali umas células ali, automatizar o processo, ele faz. Para quem conhece mais o Excel, né? Para quem não conhece, talvez tenha mais dificuldade. Mas, sim, sim. Eu acho que é bem simples fazer, porque uma vez que tu, digamos, entre aspas, ensina para ele a lógica ali, ele vai só repetindo. Sim, uma vez que tu programa ele, tu faz todas, né? Acho que é bem tranquilo. Sim. Tá bom, obrigado. Alô? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que podemos encaminhar aqui para o encerramento, se não tem mais nenhuma pergunta. Então tá. Tchau a vocês. Vou encerrar aqui. Abraço. Boa noite, senhor.
Tchau, senhor. Tchau, tchau. Beijo, professor. Tchau, professor. Tchau.